Bom dia, amigos desse canal Sabedoria do Ser. Espero que todos estejam em grande paz. Vou falar algo mais sobre a passagem entre o reino da mente, ou do ego, e o reino da alma e do espírito. Quero vos dizer que a escada interior que temos adentro de nós contém um certo número de degraus e constitui uma conta matemática, como se fosse um enigma, como se fosse um quebra-cabeça, ou também um desafio existencial. Dessa forma, a completude da compreensão do reino da mente é uma conta matemática e lógica, é um percurso a ser cumprido. É por isso que os resultados de quem faz esse percurso não podem ser transmitidos como numa fórmula, como numa pedra filosofal, onde quem percorreu esse caminho possa transmitir a quem ainda não o fez diretamente como um presente instantâneo. Não pode ser assim. O que acontece de fato é que nós somos chamados a percorrer esse caminho. E o percurso importa, ele não pode ser dispensado. E o que temos feito em geral é esquecer esse caminho. Podemos chamá-lo de caminho esquecido, podemos chamá-lo de percurso deixado para lá. E nós não podemos esquecer nem deixar para lá esse caminho, pois trata-se da única forma de obtermos a sabedoria e chegarmos ao ponto máximo do nosso ser. Então, repito que esse é um percurso matemático. Existe um ponto de saída e um ponto de chegada. Se colocarmos uma caneca d'água no fogo, a gradação, a temperatura irá subir e vai chegar um ponto que a água vai ferver. Fervendo, se transformará em vapor. E esse vapor já não tem a natureza da água. É a mesma água, mas ele pode voar pelo céu. Assim é a gradação que existe em nosso interior. A mente tem a natureza da água, o ego, mas se realizarmos a correta pesquisa e ouvirmos quem entende do assunto e não está mentindo para ninguém, nós poderemos fazer esse caminho interior como colocar uma caneca d'água para ferver no fogo. E atingido o ponto de fervura, nós faremos a transição para o reino do Espírito,
Quero dizer, ademais, que tornou-se comum em nosso mundo a alusão a falarmos do reino espiritual. E também percebo que, quando falam do reino espiritual, a maioria, a grande maioria, se reporta a um além, como se fosse um outro planeta onde habitam espíritos. Muitos deles julgam e pretendem ler sortes e descobrir o futuro ou coisas assim. Ora, o reino espiritual verdadeiro está dentro de nós, esquecido. Não está em outro lugar. Está esperando que retomemos o caminho interior esquecido e passemos a subir novamente pela escada interior. E dessa forma, cumprindo e seguindo os profetas iluminados que percorreram eles mesmos esse caminho. E não há outra forma de atingirmos a nossa alma e assim sairmos dessa prisão do ego e da mente que a maioria de nós está submetido. Então, não há como fazer a transferência dessa sabedoria num toque. E também quero dizer que muitos que não conhecem essa matemática, essa lógica, esse logos, essa totalidade, percebo que muitos têm o hábito de complicar as coisas, nos querendo ameaçar as pessoas com castigos, com detenções em karmas, em pecados, em, em vários tipos de ameaças, entre aspas, espirituais, que, na minha simplicidade e da forma que percebi e percebo esse caminho e essa iluminação, são apenas ameaças no sentido de manter as pessoas com medo e, ao invés de ensiná-las a liberar-se, fazem essas ameaças de que estão detidos na roda do karma, que temos não sei quantos nascimentos para chegar à iluminação, de que uma vez que pecamos, ficamos detidos tantos e tantos anos para podermos nos liberar daquele erro. Ora, eu não vejo nada disso ao praticar a minha visão direta da totalidade do ser humano. Eu vejo, ao contrário, que alguns seres estabelecem escolas para fazer essa caminhada e no caminho se desencaminham, passando a, ao invés de ajudar os que lhes chegam perto, a estabelecer um comércio e passam, ao invés de ensinar e ajudar,
passam a querer detê-los em falsos conceitos, como discorri. Então, meu objetivo aqui é estabelecer o caminho do meio, o caminho real, e não complicar as coisas demais ou facilitar as coisas demais. Como disse, há um protocolo a ser cumprido nessa escalada interior até o espírito de cada um, que é o espírito universal. Mas nós não podemos complicar as coisas de forma a passar a explorar as pessoas que nos procuram ou acreditam em nossas palavras, de forma a promover uma hierarquia que já não está de acordo com a verdade. E isso vejo acontecer nas melhores escolas, pois se elas são iniciadas por mestres verdadeiros e que têm essa ética da qual estou lhes expondo agora, os que vêm após e que chegam perto dessa fonte original, desse mestre, desse iluminado, por não percorrerem esse caminho a contento e não chegarem a esse ponto sábio e ético verdadeiramente, passam a montar estruturas mentais a respeito do que é a liberação espiritual, do que é o verdadeiro encontro consigo mesmo. Pois a liberação espiritual é o conhecer-se a si mesmo, não é conhecer o mestre ou o iluminado que facilita o caminho. Ora, claro e porventura é ouvir-lhe, estudar com ele, mas o objetivo é a liberação interior, é realizarmos nós mesmos, cada um de nós, esse caminho, e não nos fazermos dependentes de alguém ou de uma determinada escola, pois isso começa apenas a transferir dogmas e ilusões de uma escola anterior para outra. E isso não resolve as coisas e a verdade é perdida da mesma forma. Então, estou lhes contando dessa maneira, por ter visto e ver isso acontecer em escolas muito recentes, tanto antigas como recentes. Pois quando se vão os mestres originais, os iluminados originais, que levam a estrutura e a palavra verdadeira, o ensino verdadeiro a cada um, os que lhes chegaram perto, não obtendo o fim do caminho, a liberação, a chegada a si mesmos e contemplando por si mesmos a verdade, passam a montar estruturas mentais, querendo aproveitar aquela sabedoria que um dia foi viva e quando já não está presente o instrutor original, os adeptos passam a fazer um decaimento novamente no nível mental e do ego, dizendo estarem no caminho espiritual interior, quando não estão.
É por isso que o engano se espalha novamente no mundo, disfarçado de verdade. É por isso que estou aqui para oferecer e restabelecer o caminho genuíno, através da forja de um caminho genuíno que eu mesmo percorri, abrindo assim uma nova porta para o reino interior, abrindo assim uma nova fresta para escaparmos dessa cadeia do ego, uma nova técnica para subirmos essa escada interior que todos temos adentro de nós. Então, todos estão convidados a permanecer nesse trabalho. Avisem os seus amigos e amigas que alguém encontrou o caminho, que alguém está ensinando novamente o caminho original, e assim nós podemos dispensar os intermediários, aqueles que se aproveitam do trabalho dos mestres para intenções secundárias, que não é a própria iluminação e a extensão do que há de melhor a cada um dos buscadores sinceros e que precisam muito dessa liberação. Um grande dia a todos, muito agradeço a atenção, inscrevam-se no canal, distribuam e compartilhem esse vídeo aos amigos e amigas. Vamos em frente e até a próxima oportunidade.